Vamos então continuar aqui, nós estamos estudando o sono e os sonhos. Vamos terminar aqui a questão 402. Nós vimos aqui as respostas, a resposta dos espíritos, e agora nós vamos ver o comentário de Kardec. Os sonhos são o efeito da emancipação da alma, que se tornou mais independente pela suspensão da vida ativa e de relação. Disso resulta uma espécie de clarividência indefinida, que se estende aos locais mais distantes ou que jamais se viu, e algumas vezes, inclusive, a outros mundos. Também vem daí a lembrança que retraça na memória os acontecimentos verificados na existência presente ou nas anteriores. A singularidade das imagens referentes àquilo que se passa ou se passou nos mundos desconhecidos, entremeadas a coisas do mundo atual, formam nesses conjuntos excêntricos e confusos que parecem não ter sentido nem nexo. A incoerência dos sonhos se explica ainda pelas lacunas produzidas pela lembrança incompleta do que nos apareceu em sonho. Seria algo como uma narrativa da qual se tivesse truncado ao acaso frases ou partes de frases. Os fragmentos restantes, ao serem reunidos, perderiam qualquer significação racional. Então, o que o Kardec está fechando aqui, dentro do que os espíritos colocaram, né? Nós temos a questão do sonho, quando nós vamos para o mundo espiritual, conversamos, estudamos, trabalhamos, e aí a gente volta com essas impressões, às vezes lembramos, às vezes não, mas no nosso inconsciente sempre trazemos o fruto dessas conversas ou desses estudos. Nós temos os sonhos que são, digamos assim, orgânicos, reflexivos, que são a questão do corpo, né? Não há emancipação, e por problemas ali do corpo, ou por dor, ou por má digestão, ou por uma preocupação excessiva, acaba ficando, ou por remédios, também acaba ficando ali junto do corpo. E nós temos aqueles que são espíritos mais elevados, que nessa emancipação da alma vão para os planos espirituais, traçam roteiros, né, que nós vamos ver. A gente não é que vê o futuro nessa forma mística, mas dentro dos roteiros, dentro daquilo que foi programado. Então ele comenta aqui de Joana d'Arc, né, com seus sonhos proféticos, Jacó, nós temos os profetas judeus. Então eles vão para o plano espiritual e ao voltarem tem uma imagem nítida do sonho, tem as lembranças, né? E como nesses sonhos eles estavam ali vendo roteiros ou vendo estudos, ou recebendo conselhos, ou né, trabalhos a serem realizados, eles lembram, até por serem espíritos mais elevados, por isso eles lembram com mais clareza desses sonhos. Então sabem que eles são proféticos, sabem que eles são verdadeiros. Aí nós vamos aqui para 403. Por que nem sempre nos lembramos dos sonhos? Isso que chamais de sono nada mais é que o repouso do corpo, pois o espírito está sempre em atividade. No sono, o espírito recobra um pouco de sua liberdade e se comunica com seus entes queridos, seja neste mundo ou em outros. Porém, como o corpo é uma matéria pesada e grosseira, dificilmente conserva as impressões recebidas pelo espírito, pois este não as percebeu por meio dos órgãos do corpo. Então, quando a gente fala que nós somos espírito, e quando nós estamos libertos desse invólucro, que é o corpo que nós usamos aqui, nós temos os sentidos em todo o perispírito, né? Nosso perispírito, que é por onde se manifesta, onde nós nos manifestamos como espírito,
nós enxergamos, ouvimos, sentimos pelo corpo todo. E temos uma visão mais ampla, né? Uma visão no sentido de entendimento, de conhecimento mais amplo. Então nós nos atemos às coisas do Espírito, às coisas que são realmente importantes, às coisas que são eternas. E às vezes a gente pode pura e simplesmente não lembrar a hora que nós acordamos. Isso não quer dizer que a gente não sonhou, nem que não trabalhou. Quer dizer pura e simplesmente que a mente, o corpo mais grosseiro, não teve sensibilidade suficiente para poder entender ou para poder assimilar, né, na hora que nós voltamos, essas impressões mais sutis ou os estudos que nós fizemos. Mas aquilo que nós aprendemos ou realizamos no plano espiritual está gravado no nosso inconsciente. E a hora que nós voltarmos definitivamente, ou seja, no nosso desencarne, nós teremos consciência e entendimento de tudo o que fizemos. O que pensar da significação atribuída aos sonhos? Os sonhos não são verídicos, como acham aqueles que leem a sorte, pois é absurdo acreditar que o fato de sonhar com uma determinada coisa anuncia uma outra. Eles são verídicos no sentido de apresentarem imagens reais para o espírito, mas frequentemente não têm relação com o que se passa na vida corporal. Muitas vezes também, como dissemos, é uma lembrança. Enfim, outras vezes pode ser um pressentimento do futuro, se Deus o permite, ou a visão do que se passa neste momento num outro lugar a que a alma se transporta. Não tendes inúmeros exemplos em que pessoas aparecem em sonho e vêm avisar seus parentes ou amigos sobre algo que lhes aconteceu ou que lhes acontece? O que são essas aparições, senão a alma ou o espírito dessas pessoas vindo comunicar-se com vossa alma? Então, a alma, né, se eles estiverem encarnados, então a alma é um encarnado encontrando com outro encarnado, em desdobramento. Ou um espírito encontrando com uma alma, quer dizer, um desencarnado encontrando com aquele encarnado que está em desdobramento. Quando adquiris a certeza de que aquilo que viram realmente aconteceu, isto não é uma prova de que a imaginação não teve influência, sobretudo sobre o acontecido, não fazia parte de vosso pensamento durante o estado de vigília? Aqui os espíritos estão perguntando. Quando adquiris a certeza de que aquilo que viram realmente aconteceu, isto não é uma prova de que a imaginação não teve influência, sobretudo se o acontecido não fazia parte do vosso pensamento durante o estado de vigília? Ou seja, você não estava pensando naquilo, você não estava pensando naquela pessoa. E a hora que você lembra do que você conversou, lembra do que você sonhou, alguma coisa que seja, e aquilo acontece. Então isso é mais uma prova de que você estava se comunicando com esta pessoa ou com amigos ou com pessoas que lhe deram uma premonição, né? Lhe antecipou alguma coisa que estava já programado para acontecer. Vamos lembrar, por isso que é importante ler o livro Obreiros da Vida Eterna, porque lá nós temos 5 desencarnes diferentes, onde nós vamos ver que seja qual for o desencarne, ele começa bem antes do fato, né, do espírito sair e deixar o corpo. Muito antes disso, os trabalhadores do plano espiritual já estão fazendo desligamentos, já estão separando, já estão começando o processo. Por isso também que quando a gente vai encontrar alguém ou a gente vai visitar alguém, vê ali os grupos trabalhando para o desencarne, a gente volta, nossa, eu pressenti, eu sonhei com fulano e senti que ele iria desencarnar. Você não sentiu, você viu que o trabalho estava sendo feito, né? E isso pode acontecer ou não, porque as coisas podem mudar. Isso é interessante, por isso ler Obreiros da Vida Eterna, que nós vamos ver lá um desencarne que já estava sendo trabalhado e vários desligamentos,
e por um motivo de força maior, vindo uma ordem do alto, aquela pessoa foi colocado para ela fluido vital para ela ficar em torno de 6 a no máximo 1 ano, para depois passar pelo processo de desencarne. Então aqui, muitas vezes, vemos em sonho coisas que parecem pressentimentos e que não se cumprem. De onde vem isso? É o que eu estava falando agora, né? Então se alguém viu o desencarne dessa senhora na hora que o processo estava desenrolando, voltou com aquele não, fulana vai desencarnar. E aí, por um motivo de força maior, por uma ordem vindo do alto, eles param todo o processo e ao invés de processar o desencarne, eles dão fluido vital para ela, para que ela fique mais um tempo, você vai falar, nossa, eu pressenti e não aconteceu. Mas porque as coisas mudaram, as coisas não são definitivas, não existe destino, existe roteiro, e dentro desse roteiro algumas coisas podem ser modificadas sempre. Por isso que é importante a gente entender, saber o que os espíritos nos explicam, entender as coisas como elas acontecem realmente, para não ficar com ideias preconcebidas, misticismos, infantilidades que não têm cabimento. Então ele coloca aqui, né, sobre os pressentimentos que não se cumprem. De onde vem isso? Eles respondem, podem cumprir-se para o espírito, mas não para o corpo, isto é, o espírito vê o que deseja porque vai buscar. Não se pode esquecer que durante o sono a alma, que é o espírito que está encarnado, né, a alma, continua mais ou menos sob a influência da matéria e, por consequência, nunca se liberta completamente das ideias terrenas. O resultado disso é que as preocupações de vigília podem dar aquilo que se vê a aparência de que se deseja ou do que se teme. Isto é, o que realmente se pode chamar de um efeito da imaginação. Quando se está demasiadamente preocupado com uma ideia, relaciona-se a ela tudo o que se vê. Então, às vezes uma colocação, nós vamos ver, se eu não me engano, é no Mundo Maior ou é nos Missionários da Luz, agora me fugiu. Uma avó, já comentei várias vezes sobre isso, uma avó que pede para poder conversar com a neta e o mentor que está ali junto com o André coloca para ela, possibilita para ela conversar com a neta que está encarnada e ela começa a falar para essa neta acerca de que o ciúmes é um veneno e que a desconfiança, a maledicência é uma cobra que vai se enredando nas pessoas e vai envenenando, que ela não pode continuar do jeito que ela está. E quando ela acorda bem e ela está se sentindo bem, mas ela fala, nossa, eu sonhei com uma cobra. Então ela não lembra de ter falado com a avó, mas ela estava bem. Os conselhos da avó, as coisas que a avó colocou para ela, a tranquilizaram, fizeram com que ela acordasse bem. Mas a lembrança dela, a mistura dos problemas, a mistura do que a avó estava colocando ali para ela com os pensamentos, ela achou que tinha sonhado com uma cobra. Quando vemos nos sonhos pessoas vivas que conhecemos perfeitamente fazerem coisas que nunca pensaram em fazer, isso não é um efeito de pura imaginação? Os espíritos colocam uma pergunta bem interessante aqui. Como sabes que são coisas que nunca pensaram em fazer? Nós não conhecemos ninguém antes de andar dentro dos seus sapatos pelo menos uma milha. Isso é um ditado dos índios americanos. E para a gente andar dentro do sapato, a gente tem que estar no corpo dela, para andar com ela junto dentro do sapato dela. Então só cada um sabe de si. Você pode achar que aquela pessoa não tem aquele tipo de colocação, aquele tipo de pensamento. E lá no íntimo ela tem. Isso acontece com os outros, conosco, com todo mundo. Então o que ele está dizendo aqui? Como sabes que são coisas que nunca pensaram em fazer? O espírito delas pode visitar o teu, como o teu pode visitar o delas, e nem sempre sabes em que ela pensa. Além disso, muitas vezes vós também atribuís a pessoas que conheceis, e segundo os vossos desejos,
aquilo que se passou ou se passa em outras existências. Então, às vezes, a gente pode, no sonho em desdobramento, se lembrar de fulano, ai, fulano foi o João, é mesmo, foi ele que aconteceu isso. E ali no sonho a gente tem uma lembrança de uma outra vida daquela pessoa, e aí a gente tá, poxa, mas fulano não é assim, eu sonhei com ele dizendo, fazendo alguma coisa, mas na realidade o que você está lembrando ali é alguma passagem de uma vida passada dele. Também existe mil e umas formas das coisas serem colocadas. Não existe regrinha de bolo, 2 e 2 não são 4 no plano espiritual. Então nós é que temos que ter conhecimento e temos que deixar de fantasias, né, e analisarmos ou esperarmos o tempo certo quando nós voltarmos para a nossa vida verdadeira no plano espiritual e entendermos as coisas que temos dificuldades de entender aqui e agora. O sono completo é necessário à emancipação do espírito? Não. Olha como os espíritos respondem: não. O espírito recobra sua liberdade quando os sentidos se entorpecem. Ele aproveita todos os instantes de trégua que o corpo lhe dá para emancipar-se. Desde que haja prostração de forças vitais, o espírito se desprende. E quanto mais o corpo está fraco, mais livre é o espírito. Então, quando a pessoa está doente, ela fica naquele dorme e acorda, até por ele estar fraco, o espírito se desprende com mais facilidade. Qualquer cochilo que a gente der, que o corpo der, né? Nós como espírito vamos aproveitar para sair. Perdão. Porque é assim como a hora que vê a porta aberta, né? O prisioneiro ali, o passarinho vê a porta aberta, ele vai dar uma voada, mesmo sabendo que ele vai ter que voltar ali para a jaula, para a gaiola, mas ele vai aproveitar qualquer brechinha, nós como espírito vamos aproveitar qualquer brechinha para poder dar uma voada, para poder se libertar um pouco das grades, né, do peso que é esse corpo físico e esse planeta. Aí nós temos aqui uma colocação do Kardec. É por esse motivo que o cochilo ou um simples entorpecimento dos sentidos, muitas vezes apresenta as mesmas imagens que o sonho. Às vezes a gente dá um cochilinho e quando acorda teve um sonho e tal, aí olha no relógio, nossa, mas eu cochilei nem 5 minutos e sonhou. E as coisas, o tempo e a velocidade do pensamento são coisas que a gente não tem como analisar. Algumas vezes temos a impressão de ouvir em nós mesmos palavras pronunciadas claramente e que não têm nenhuma relação com o que nos preocupa. De onde vem isso? Ouve sim, e mesmo frases inteiras, principalmente quando os sentidos começam a se entorpecer. Às vezes é um leve eco de um espírito que quer se comunicar contigo. Então o que eles estão colocando aqui? Às vezes você ouve palavras, você ouve coisas, né? Ouve frases inteiras, porque são espíritos que estão ali tentando se comunicar, vendo que você está se desprendendo do corpo, começam a conversar, começam a falar com a gente, né? Às vezes o nosso mentor, às vezes algum espírito encarnado que está ali, ele está em desdobramento do sono e está ali conversando com a gente. Então tem várias coisas que podem acontecer e a gente, por algum motivo, acordar ali, voltar muito rápido, acordar ali logo e falar, nossa, eu ouvi tal coisa, só comecei a dormir, comecei a pescar, ouvi uma voz, ouvi alguma coisa. Pode ser esse momento muito rápido para nós aqui, como liberdade para o espírito, por telepatia, se dá um download de uma informação, de uma conversa grande. Muitas vezes, num estado que não é ainda o adormecimento,
Quando estamos com os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras das quais percebemos os detalhes mais minuciosos. É um efeito de visão ou de imaginação? Estando o corpo entorpecido, o espírito procura quebrar suas amarras. Ele se transporta e vê, se o sono fosse completo, seria um sonho. Então, aquilo que eu estava falando, qualquer cochilo, qualquer entorpecimento, nós fugimos do corpo. A gente procura sair, porque nós somos espírito, a gente procura sair do corpo e às vezes a gente tem ali uma conversa, vê alguma coisa. Se voltamos logo, a gente tem ali uma pequena lembrança. Se aquele desdobramento pudesse continuar, teríamos sonho, teríamos talvez uma lembrança maior, mais nítida, ou às vezes não. Às vezes voltaríamos para o corpo e não lembraríamos de nada. Algumas vezes, durante o sono, ou mesmo em leve estado de sonolência, tem-se ideias que parecem muito boas e que, apesar dos esforços para se lembrar delas, apagam-se da memória. De onde vêm essas ideias? São o resultado da liberdade do espírito que se emancipa e goza de mais faculdades nesse momento. Muitas vezes são também conselhos dados por outros espíritos. Então, o que ele está colocando aqui? Às vezes a gente lembra, acorda e fala, nossa, pensei uma coisa tão legal, ainda falei, nossa, eu não posso esquecer disso, eu coloquei que ideia boa, e na hora que eu acordo eu não lembro mais, não consigo mais lembrar, porque foi o resultado daquela liberdade, foram coisas, talvez ideias que serviam para mim como espírito, e dentro da atividade, do trabalho, do estudo que eu estou fazendo dentro do plano espiritual, dentro da verdadeira vida, então não interessa lembrar isso no corpo físico, né? Então, ou são mesmo conselhos, conversas que nós tivemos. Eu não consigo lembrar assim em vigília, né, com o corpo desperto, mas os conselhos, bons ou maus, eles vão ficar ali, vão ficar no inconsciente, vai depender da sintonia, né, por onde nós estivermos, nós vamos trazer conosco o resultado dessa sintonia. Se nós estivermos com amigos, com mentor, com aula, com bons espíritos, trazemos conosco esses bons conselhos, essas inspirações. Se tivermos em más companhias, trazemos também conosco esses maus conselhos e essas inspirações ruins. É uma questão de sintonia. Aí na mesma pergunta o Kardec coloca: para que servem essas ideias, esses conselhos, já que não os lembramos e não podemos aproveitá-los? É uma pergunta interessante, porque a gente acha que não pode aproveitar ali porque não lembra, né? Ele vai ficar só ali um aprendizado no inconsciente. Olha a resposta. Às vezes, essas ideias dizem respeito mais ao mundo dos espíritos do que ao mundo corporal. Mas com muita frequência, se o corpo esquece, o espírito lembra e a ideia reaparece na ocasião oportuna como uma inspiração do momento. Então é aquilo que eu estava falando, pode ser uma ideia, pode ser alguma coisa que serve só ali para o plano espiritual. Ou então, essa conversa amiga, esse conselho está lá guardado, está no meu inconsciente, eu estou com ela ali. Eu não lembro perfeitamente em vigília. Mas na hora da necessidade, ou na hora que aconteceu alguma coisa, ou na hora que eu tiver que tomar uma decisão, perdão, ou na hora que eu tiver por algum motivo que usar esse conselho, usar essa ideia que foi colocada, eu vou ter uma inspiração, vou falar, nossa, me veio um insight, né? Me veio uma inspiração, porque a intuição, ela vem muito de dentro, ela é nossa, é dos nossos aprendizados. São as coisas que nós lemos, estudamos e aprendemos ao longo de todas as encarnações e nesta encarnação, que nós vamos trazendo conosco, vamos acumulando, então a intuição vem muito de dentro de nós. A inspiração
ela vem dessas ideias, desses conselhos, desses encontros, dessas reuniões, desses trabalhos, desses estudos no plano espiritual. Perdão. O espírito encarnado, nos momentos em que está livre da matéria e atuando como espírito, sabe a época de sua morte? Muitas vezes ele a pressente. Algumas vezes tem uma consciência muito nítida dela. E é isso que no estado de vigília lhe dá a intuição. Isso explica porque certas pessoas às vezes preveem sua morte com tamanha exatidão. Porque vamos lembrar, quando nós vemos lá, nos Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, todos os livros nós vamos ver. No roteiro, no plano espiritual, quando nós montamos a nossa trajetória aqui, a gente recebe fluido vital e a gente sabe qual é a época. Você vai viver mais ou menos, quando coloca lá, olha, você vai ficar até por volta dos 70, você vai ficar por volta dos 55. Nós vamos ver lá no Flores da Janela, né, a Patrícia estava programada para ela desencarnar aos 19, ela iria só até os 19 mesmo. Então, aquela programação, ela existe. E quanto mais elevado, quanto mais lúcido o espírito vai de volta para casa, vai para o plano espiritual nesse desdobramento, mais consciência ele tem dessas programações, principalmente se ele está no caminho, como é no caso da Patrícia, né, do Violetas na Janela. Ela estava no caminho e ainda mais, porque ela fez mais e melhorou mais do que estava proposto, ela se melhorou mais ainda do que aquilo que estava programado, a ponto dela não precisar de um certo sofrimento que ela ia ter no desencarne, que não houve, porque não havia necessidade do aprendizado, que ela aprendeu, se melhorou e consertou a coisa antes de chegar a hora do desencarne. Então, essa ideia, esse pressentimento de saber mais ou menos quando vai desencarnar, quantas pessoas elas colocam, não, eu tenho certeza que eu tô indo embora, ou eu tenho certeza, como um amigo nosso numa reunião de Natal, ele olhou para mim e falou, Sandra, esse é meu último Natal aqui. E quando foi no final de janeiro, ele desencarnou. Então ele sabia que ele estava desencarnando. É uma intuição? É uma intuição. Porque o corpo já sabe, no caso dele estava fazendo tratamento, já estava meio adoentado, mas esse desdobramento, principalmente quando a pessoa está doente, ela vai para o outro lado, ela já sabe, olha, está ali, está terminando, ela volta, ela está participando às vezes do grupo que está ali no desencarne, porque como faltava um mês, ali entre 25 de dezembro e 30 de janeiro, quando ele desencarnou, o grupo de processo de desencarne já estava ali com ele, já estavam trabalhando, já estavam conversando com ele quando ele estava em desdobramento, porque eles começam meses antes do desencarne. Então, a pessoa não é uma inspiração, uma intuição, é uma certeza. Ela tem o processo que ela já conhece, do roteiro que montou, ela está ali, ela não lembra tudo, mas ela sabe que conversou com alguém que está ali mostrando para ela que ela está nesse processo, que ela está se desligando. Né? Quantas pessoas, né, conversam, chamam pessoas, escrevem cartas porque sabem que vão desencarnar. Na época da carta, né, que hoje é mais rápido, na época da carta, às vezes quando a carta chegava, às vezes chegava depois do desencarne, a pessoa mandava, olha, estou me despedindo porque eu sei que eu vou embora, tal, não sei o quê. Quando uma pessoa recebia a carta, ele já tinha desencarnado. Porque ele sabia. É uma lembrança nítida do processo todo que está acontecendo, um processo normal. Não tem misticismo, não tem milagre, não tem nada de diferente aí. É um processo normal da vida, né? O nascer e o desencarnar. A atividade do espírito durante o repouso ou o sono do corpo pode provocar um cansaço desse, quer dizer, o espírito pode ficar cansado pelo trabalho que ele realiza no plano espiritual. Ele pode, a hora que ele acorda, ele pode se sentir cansado, não, por causa deste trabalho no plano espiritual. Olha que pergunta interessante. Sim, olha a resposta dos espíritos, sim,
pois o espírito está ligado ao corpo, como o balão cativo está ligado ao cabo. Ora, da mesma forma que a agitação do balão desestabiliza o cabo, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode fazê-lo se sentir cansado. E isso é interessante a gente analisar, porque nós estamos em época de pandemia, nós estamos em julho de 2021, e muitas pessoas colocam isso. Nossa, como eu acordo cansado, eu vou dormir e acordo no outro dia, parece que eu carreguei um monte de saco, né, de tijolo. E às vezes carregou, entre aspas, né, modo de dizer, mesmo. Porque tem tanto trabalho no plano espiritual. Nós estamos num processo, né, de trabalho, num processo de grupos trabalhando com Covid, trabalhando com desencarne, trabalhando com luto, trabalhando com os processos de aprimoramento, trabalhando com os processos de transição. Nós, né, os espíritos, nossos irmãozinhos instigantes que estão trabalhando para meter medo e fazendo com que pessoas coloquem na internet que vai ter terremoto, que vai ter 3 dias de escuridão, que vai ter 5 dias sem água, que vai ter 10 dias não sei o que vai faltar isso, que vai cair aquilo, que... Nossa, desastre assim. O apocalipse é pouco perto do que as pessoas vão colocando na internet para meter medo nas outras, porque o que os nossos irmãozinhos instigantes querem é isso. Pessoas com medo, eles se alimentam do medo. Porque o medo baixa a nossa vibração e nós ficamos numa vibração mais acessível para eles. Então nós precisamos entender que todos aqueles que estão metendo medo, colocando notícias ruins na internet, estão trabalhando para as trevas, estão trabalhando para os nossos irmãozinhos instigantes. Porque os espíritos elevados, eles vêm nos auxiliar, eles não mentem. Mas eles não metem medo, mesmo que tenha alguma coisa que vai acontecer, eles não falam. Eles nos dão sempre um estímulo. Eles cutucam, nós vamos ver as mensagens verdadeiras do Dr. Bezerra, as mensagens de Joana de Ângela, as mensagens que o Filomeno de Miranda nos mandou nesse último livro do Divaldo. As mensagens que o Divaldo coloca nas suas palestras, elas sempre nos sacodem, porque nós precisamos melhorar, nós precisamos estudar, nós precisamos tomar cuidado, nós precisamos respeitar o vírus, porque o vírus é um ser vivente que está ali buscando, ele tem o direito de estar aqui no planeta, ele tem o direito de buscar pela sobrevivência dele, faz parte do projeto de vida dele, como nós temos o direito de buscar pela nossa e nós temos que nos cuidar. Ele tem tanto direito quanto nós. Mas nós, para que nós possamos evitá-lo, temos que cuidar com vacina, com máscara. Nós temos que tomar todos os cuidados possíveis, porque senão nós somos considerados, como nós vemos no livro do Filomeno de Miranda, esse último do Divaldo, nós desencarnamos por Covid como suicidas, porque nós pegamos a Covid por negligência, por invigilância. Então a culpa é nossa, não é são processos, é a mesma coisa. Ai, mas os espíritos não podem ajudar? Não podem, porque nós temos livre-arbítrio. Se eu me jogo do abismo, ou se eu me jogo debaixo de um carro, todos os irmãos que estão ali podem gritar, podem berrar para que eu não faça, posso até parar antes, vai depender do meu livre-arbítrio. Como não? É sempre o livre-arbítrio que conta. E ninguém pode interferir no nosso livre-arbítrio. Então nós acordamos cansados porque trabalhamos. Porque o que não falta é trabalho. E é importante que todos nós espíritas, quando fazemos a nossa oração e pedimos ao nosso mentor para que cuide do nosso sono, para que a gente possa ir trabalhar, que a gente se ponha à disposição mesmo, de verdade, de coração. Olha, eu quero trabalhar, eu sei que o plano espiritual está precisando, eu sei que as coisas estão difíceis na vida verdadeira, né, no plano espiritual, que eu possa trabalhar naquilo que eu puder, que eu possa ajudar da forma que puder. E se nós tivermos um dia na nossa vigília, tivermos um dia de orar e vigiar com vigilância na língua, né? A gente não usar a força da palavra, a força do verbo, que é uma força divina em nós, para a maledicência, para palavras de baixo calão,
para palavras que machucam, se nós mantivermos a pureza da boca, a pureza da palavra, a pureza do sentimento, não estou falando de santidade não, estou falando de trabalho, de esforço, do vigiar e orai, não deixar o ouvido ouvir maledicência, não repetir nem na palavra, nem nas redes sociais maledicência ou mentiras, né, as famosas fake news. Se nós nos policiarmos, mantivermos a vigilância, vamos ter condições à noite, quando pedirmos para o nosso mentor o auxílio, ele vai ter condições de nos auxiliar, porque nós temos o merecimento de poder ir trabalhar, poder ir estudar, de continuar o nosso trabalho enquanto o corpo descansa. Agora, dependendo do como foi o nosso dia, o mentor, ele ajuda, ele é um espírito, normalmente um espírito mais elevado do que nós mesmos, mas ele não faz milagre, nem tem pozinho de pirilim-pim-pim. Então ele não pode ir contra o nosso livre-arbítrio, nós vamos com aqueles que nós escolhemos manter sintonia durante o dia, com os pensamentos e com os sentimentos. E aí nós podemos acordar cansados porque levamos uma surra, ou acordar cansados porque estivemos numa orgia, numa bebedeira, numa guerra, numa briga. Cada um com seus afins. Né? É um imã que atrai os seus iguais. As energias são imãs que vão atraindo os seus iguais e montando polos, montando núcleos que vão montando os grupos e vão montando cidades. Vamos lembrar ali o livro Libertação, a cidade que o Gregório governa há mais de 800 anos, né, de justiceiros, né, de espíritos que acham que fazer a justiça com as próprias mãos é o certo e que vão em busca disso. E quantos encarnados, infelizmente, pensam assim também. E quando estão dormindo, estão lá nas furnas, nos abismos, com esses justiceiros. E quando estão acordados, estão se alimentando junto com eles de raiva, de ódio, querendo pena de morte, achando bom que a polícia matou. E aí, no final do dia, vai pedir para o mentor ajuda como? O mentor não tem como fazer milagre, não tem como ir contra o nosso livre-arbítrio. Nós temos que tomar muito cuidado e analisarmos muito os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, porque nós materializamos, plasmamos aquilo que sentimos e pensamos, montamos a nossa psicosfera, a nossa cor, o nosso cheiro, a nossa identidade, a nossa frequência, e é isto que vai atrair aqueles encarnados e desencarnados que vão estar no nosso condomínio. E é assim que nós vivemos, nós montamos a nossa vida dentro daquilo que pensamos e sentimos. Nós vamos ver no nosso próximo estudo visitas espíritas entre pessoas vivas, que vai ser a questão 413, né? Quando nós conversamos, quando nós vamos visitar ou recebemos a visita durante o sono de pessoas que estão encarnadas. É muito legal, é muito interessante esta parte aqui do livro e nós vamos ver no nosso próximo estudo. Até lá!